Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31, provavelmente. Chegando agora da celebração da palavra na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, 31, tá certo. Né? Estamos aí para estar junto com vocês nesse momento. Né? Então agora nós vamos nos preparar para fazer a celebração. Enquanto isso, vamos ouvir o clamor da terra e o clamor do pobre. Né? Coisa está realmente puxada, o calor está extremo, né? E aqui a gente tem que se preocupar com as populações vulneráveis. As crianças, né, os idosos, mas eu quero lembrar também do povo de rua, tá? Quero lembrar do povo de rua. É importante a gente se lembrar deles nesse momento, né? Então, aproveito para fazer essa lembrança, né? Estamos aí, e eu estou organizando aqui, dia 28, eu já achei, e nós vamos fazer essa reflexão de hoje, que vai ser uma reflexão muito interessante, que talvez seja um pouco fora do padrão, mas eu nunca me preocupei em ser padrão mesmo, né? Então, não tem nada demais. Vamos só esperar um pouquinho e a gente faz essa nossa celebração. Tá? Só mais 2 minutinhos, menos de 2 minutos a gente começa, tá? Enquanto isso, deixa eu ver se eu estou no ar. Sim, eu estou no ar. Ah, Bernardo, não tem ninguém te vendo agora. Isso aí não é problema, o pessoal vai me ver em outro momento. E opa, acabei de falar, entrou alguém. Diácono Enio, boa noite. Paz e bem, Enio. Que honra tê-lo aqui na live. Né, estamos nós aí, né? E eu estou olhando aqui. E acabei de ver que eu fiz uma pequena confusão aqui, vou ter que corrigir depois, mas tudo bem. É muita confusão, fazer o quê? Né? Mas está tudo certo, já corrigi isso aqui também. Né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse:
levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber o aviso em sonho, José se retirou para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Bom, nós estamos fazendo a liturgia da Sagrada Família, da família de José, Maria e Jesus. Aliás, Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha. Paz e bem. E alguém vai virar Bernardo, mas aqui no meu folheto está escrito Jesus, Maria e José. Eu sei, eu fiz isso de propósito. Sabe, é muito interessante como existem algumas pessoas querendo manipular a Sagrada Escritura, querendo dar à Sagrada Escritura um extra que ela não tem. Querem falar de um modelo de família. E o que você vê na Sagrada Família é que essa família de forma alguma é um modelo, pelo menos não do jeito que as pessoas querem criar o modelo de família. As pessoas querem criar um modelo de família. E a família de Jesus, Maria e José não estava nesse modelo. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Primeiro, essa família tinha uma história conturbada, né? Na época de Jesus, o nome de Jesus deveria ser Jesus Bar José. Ele deveria ser conhecido como Jesus, filho de José. Mas ele era apresentado como Jesus, filho de Maria, pelo povo. Ou seja, algumas pessoas insistiam em dizer que ele não era filho de José. Havia um questionamento por parte da comunidade sobre o nascimento de Jesus. E é muito fácil para nós sabermos que não foi isso que aconteceu, mas o povo daquela época, cheio de preconceito, já haviam julgado essa família, como muitos fazem hoje em dia, criticando, por exemplo, quando a mulher não tem um esposo, né? Em vez de fazer um elogio à mulher, criticam porque ela não é casada. Eu vou dizer para vocês, cada vez mais nós temos mulheres solteiras e não mulheres casadas. Atualmente já temos mais mães solteiras do que casadas na nossa sociedade. Então, Bernardo, mas não é essa família. Onde está escrito isso? Onde está? Aliás, é impressionante, porque pelo menos do que eu li até hoje, não existe esse modelo que a gente está falando. Tanto que falavam mal de Maria. Falavam mal de José também. Ele é filho do carpinteiro. Havia mais de um carpinteiro na cidade. Por que não falam filho de José, o carpinteiro? Mas não para por aí. Essa família era pobre. E no dia do nascimento de Jesus, ela era pobre e sem teto. Jesus, que é o Rei da Glória,
o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, como vários falam, né? O Rei do Universo, quando nasceu, não foi saudado pelos governantes, e sim pelos pastores, pobres e miseráveis. Ele que é o Messias esperado por milênios, foi saudado pelos sacerdotes de Israel? Não. Ele foi saudado pelos magos, pagãos vindos do Oriente. É até gozado porque a gente fala que são reis magos, mas no Evangelho está escrito os magos do Oriente, pagãos e não religiosos. Como se não bastasse tudo isso, ele é perseguido e tem que se refugiar. Ele faz uma migração forçada, ele é refugiado. Quantas são as famílias que nós condenamos hoje em dia por isso? Quantos são as instituições e as pessoas dedicadas a essas famílias que nós condenamos por causa disso? Por causa de um desses aspectos. Imagina todos eles. Mas o que a festa da Sagrada Família nos ensina é outra coisa. O que a festa da Sagrada Família nos ensina é bem diverso disso. Se você for aqui na primeira leitura no livro do Eclesiastes, né? Deus honra o pai dos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Perfeito. Só que temos que tomar cuidado, porque autoridade e honra não tem a ver com os conceitos de autoridade e de honra que nós usamos hoje em dia. Esse texto é um texto que claramente fala sobre a necessidade de cuidar das pessoas fragilizadas na sua família. Não aborrece teu pai, mesmo que ele perca a lucidez. Pai, não irritem seus filhos. Aqui, ninguém está falando de dinheiro, de obediência cega. Ninguém está falando de opressão ou de abuso. O que está se falando aqui é de uma relação de amor, de carinho e de cuidado, que nos leva ao encontro das pessoas, para que possamos resolver os problemas, cuidar das pessoas e tratar delas. Aqui é muito mais um compromisso com o cuidado do que uma discussão de autoridade ou uma discussão de dinheiro. Honrar o pai e mãe é garantir aos pais e às mães o cuidado que eles precisam. Principalmente os pobres e vulneráveis. E eu aqui lembro que se a família não pode cuidar, a sociedade deve cuidar. É o princípio que nós, na Igreja Católica, temos da subsidiariedade. Cabe ao governo cuidar das famílias e das pessoas desprotegidas. E nós deveríamos nos comprometer a garantir que isso fosse realizado. É interessante porque se você lê essa leitura sem o olhar atento, você acaba bobeando, né? Acaba ignorando isso. Do mesmo jeito, na segunda leitura, né, na carta de São Paulo aos Colossenses, é interessante
Porque ele fala que é necessário nos revestirmos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, apoiando-nos, né, suportando-vos uns aos outros, perdoando mutuamente. Oi, Inácia, boa noite, Tazia. Paz e bem. Amanhã eu tô aí, Nazir. Tô aí no Coroado. Aqui é muito interessante, porque novamente não se está falando de uma família onde exige uma obediência cega. Essa passagem, inclusive, ela tem um ponto delicado, porque fala assim: mulheres sejam submissas aos seus maridos. A tradução atual está usando solícitas, mas quando era garota era submissas. Paz e bem, Nazir. E sabe, as pessoas não entendem isso. Não entendem. Porque a palavra submissão é uma palavra ruim. Ainda mais quando se fala de mulheres submissas aos homens. Ainda mais no Brasil, onde nós temos uma situação gravíssima de misoginia, de ódio às mulheres. Não existe a submissão que está sendo apresentada aqui. Não é a violência, não é a agressão, não é a prepotência, não é a opressão. O que nós estamos falando aqui é de outra coisa. Porque submissão sem bondade, sem misericórdia, é o pior que existe. De certa forma, ser solícito é melhor, mas ainda assim não deve ser entendido como uma relação hierárquica. E a prova disso é o que vem depois. Quando fala, né? Ai, meu Deus do céu. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Marido, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Ou seja, não pode. Não é uma relação de dominação, é uma relação de amor. O que caracteriza as famílias é o amor. O que torna a família de Nazaré tão importante, o que torna a família de Nazaré tão relevante para nós, é que era uma família que havia um profundo amor. Era uma família onde todos se preocupavam uns com os outros. E aquilo era para eles o centro da família. E Paulo coloca isso novamente aqui. Inclusive diz: filhos, obedeceis aos vossos pais, porque isso é bom e correto. Pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. A relação da família tem que ser uma relação de amor, de solidariedade, de cuidado. Não existe uma boa família, uma família agradável ao Senhor, onde existe dominação, opressão, violência, onde existe intimidação. Não é uma boa família para o Senhor. Não é que eu falo: pô, o Senhor não ama essa família. O Senhor ama essa família, mas ela não é a família ideal. A família ideal é caracterizada pelo amor, pela solidariedade, pelo cuidado e pelo desejo de amor, de convivência mútua. Se a sua família tem isso, ela é uma boa família. Se a sua família não tem isso, não é que ela não seja uma boa família, mas ela precisa ser convertida. Família sem amor não é boa. Família com amor é boa. A regra é o amor.
Aliás, Paulo deixa isso muito claro quando diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ele fala isso, inclusive, nessa leitura. Por isso que eu sempre falo, quando for julgar uma família, julgue-a no amor. Quando for pensar sobre uma família, pense no amor. Qualquer coisa que for se referir a essas famílias, pensem nelas com amor e vejam o amor que existe na família. A única coisa que uma família precisa ter para ser boa é amor. Todo o resto é secundário. Todas as famílias são amadas por Deus. Todas. Até aquelas que aonde não existe a agressão, a violência, a raiva, a intimidação, a opressão. São amadas por Deus. Todas as famílias precisam ser cuidadas e protegidas, socorridas, tratadas com todo amor e carinho, sem nenhuma exceção. E aí é que mora o mais interessante. Nessa hora, a gente deve sempre se lembrar disso. Mas, Bernardo, eu me encontrei com uma família, ela não está no molde tradicional e tal, ela tem amor. Ela é uma família baseada no amor, no respeito, no cuidado e na solidariedade? Sim, Bernardo, ótimo. Pode cuidar dela e vai adiante. Sabe, esse é o grande engano das pessoas. Se relacionem vendo o amor de cada família. É isso que é importante. Tá? E se você tiver dúvida, ama. Ama muito. Porque o amor é a chave da perfeição. Amém? Vamos ver a hora agora. 19h55. Hoje eu fui breve. Também, pessoal, vou dizer para vocês, eu estou me esvaindo em calor. Foi difícil até fazer a celebração. Amanhã eu não vou fazer live, segunda-feira eu vou fazer live, tá? Que horas eu não sei, mas eu vou fazer, tá? Bom, vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre vocês e suas famílias e todas as famílias do mundo a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.